segunda parte da Praça da Bricolados Alegria. com o Luís Alves. Não. Parece, mas não é. O Luís Alves. Olá, Luís. Antes de mais, vai ensinar-nos a criarmos, plantarmos cogumelos em casa. Exatamente. Como? Olha, é muito simples. Surgiram em Portugal algumas empresas que estão a produzir, cogumelos pré-semeados para podermos levar para casa, para podermos produzi-los. Isto é muito importante porque nós em Portugal temos mais de 40 espécies de cogumelos espontâneas que são comestíveis. E alguns deles até podem atingir preços mais elevados do que o ouro, imagina. Sim, tão raros. Isto está a contribuir para, a quebra de biodiversidade, porque há muita apanha, há muita biopirataria na natureza e os cogumelos muitas vezes até saem do país sem pagarem impostos. Portanto, é muito importante, até porque os cogumelos são cada vez mais utilizados em culinária, é muito importante começarmos a produzir, sobretudo aqueles que são mais fáceis, como as repolgas, ou o plerotos, ou então são estes exemplares gigantescos? Exatamente. Daqueles que a Branca de Neve comeu também? Não, esse são o outro. A Alice no País das Maravilhas. Come um bocadinho para entrar. Mas esse é o outro. Esse não convém comer porque... Não, que eu sei. Nem produzir em casa. Não dá jeito. Este é um cogumelo bastante frequente no mercado. Este aqui, este fardo que eu trouxe, isto basicamente é palha, sabes? O alimento dos fungos. Neste caso, que é um saprófita, portanto é um cogumelo que se alimenta de matéria em decomposição. É palha. Às vezes os fungos alimentam-se de outro género de materiais. E, portanto, umidade também, não é? Também é necessário no substrato para que ele possa crescer. Mas, basicamente, este fungo alimenta-se de palha em decomposição. É muito importante... Água precisa? Água não precisa. Portanto, estes dispositivos já vêm prontos. É só para usar em casa. É preciso que as pessoas percebam que isto que nós vemos aqui é apenas o fruto do cogumelo. Tal como uma árvore, quando precisa de se propagar, de se reproduzir, produz flores e frutos, os cogumelos, olha, que estão aqui nesta substância esbranquiçada, desenvolvem-se no substrato e quando decidem que é preciso reproduzir... Que a substância esbranquiçada só vimos nós. Exatamente. Isto é que é o fungo, não é? Sim. Depois de contaminar o substrato, é que frutifica e produz isto que nós gostamos tanto. Na outra direção. Claro. Exatamente, que era onde estavam os furos. Como é que nós podemos ter isto em casa? Este é um fardo profissional. Sim. Eu vou mostrar um fardo pronto para ter em casa, um saco de cogumelos, que é este aqui. Isto pode-se comprar numa... Isto já se vende em muitas lojas. Isto é só chegar a casa, como vê, já está perfurado, Jorge. Sim. Já está inoculado. Isto demora cerca de 30 dias até acontecer aquilo. Ficar assim numa dimensão aproximada. Temos apenas que manter num sítio em que a temperatura esteja entre os 15 e os 25 graus. Aguardamos 30 dias, depois da primeira frutificação. E assim que aquilo tenha um diâmetro de 6 a 10 centímetros, podemos colhê-los completamente rentes. Renta a embalagem. Renta a embalagem. Esperamos mais 2 ou 3 semanas e durante 75 dias ele está em produção. Um fardo destes pode produzir cerca de 3 kg de cogumelos, o que é ótimo. No final, como dizia o Sr. Lavoisier, nada se perde, tudo se transforma. O substrato que aqui está dentro podemos pôr na pilha de compostagem, se tivermos um jardim, e eventualmente esta palha pode contribuir para acelerar o processo de compostagem. Adubo. Exatamente. Transforma-se em adubo. Em casa, podemos ter, enfim, numa embalagem mais pequenina, que é esta que aqui está. Da mesma forma, podemos desinfetar com um pouco de álcool. Sim. Álcool etílico. Álcool etílico. Uma ferramenta de corte. E este género de embalagem, que pode ser levado para casa, pode ser perfurado lateralmente, em cruz, dos dois lados. Sim. E no final temos aquilo, que ele está no ecrã. E depois surge assim? Cerca de 30 dias depois aparecem as repolgas. Portanto, isto pode estar na tua cozinha, imagina. E são, portanto, comestíveis? São comestíveis, seguros. Este género de cogumelos, além de serem extremamente nutritivos, podem contribuir para a redução da hipertensão e do colesterol também. Devemos utilizar na nossa alimentação. Este tronco de árvore, porquê que veio, Luís? Este tronco de árvore veio porque é de um outro fungo, que se chama shiitake, é de um outro cogumelo, que é um cogumelo redondo, que há de estar a passar depois de fundo, que necessita de um outro tipo de substrato para viver, neste caso de madeira. A madeira ideal para os shiitakes serão troncos de carvalho, ou como neste caso, castanheiro. Lá está o fungo, é lindíssimo. Sim. Os shiitakes hoje em dia são muito procurados. Neste caso, nós devemos comprar a semente. Repara, o micélio vem infectando este bocadinho de madeira. Vês o fungo já desenvolvido? Já lá está? Já lá está. Olha. Que é este branquinho que está aqui nesta bucha, não é? Exatamente. Aí o fungo já está desenvolvido. Ou infectou a madeira.
Isto é uma bucha, não é uma bucha? É. Isto tu vês muito naqueles móveis de montar rapidamente. Sim. Estas cavilhas. Nossos amigos do IKEA. Exatamente. Pronto. Está cá em cima. Bucha é lá em baixo. Deves ter um tronco que foi cortado E agora, recentemente. martelo. E agora martelas. Podes martelar. Já perfuraste, já não está foi? perfurado. Eu queria... Basta? Fica um bocadinho Não, fora? todo até lá, Ai, todo tá. lá dentro. Pronto! Já está. E saiu um líquido. E saiu um líquido. Um líquido. Portanto, nós podemos, num tronco como estes, um tronco ideal para fazer a sementeira destes cogumelos deve ter até 1 metro de comprimento e 15 a 20 centímetros de diâmetro, madeira fresca. 1 metro de comprimento. E o diâmetro de 15 a 20, exatamente. E depois podemos fazer, no sentido transversal, buracos de 6 a 12 centímetros passados e no sentido da longitudinal, de 20 a 30 centímetros. Portanto, perfuramos com... Isto é para dar um efeito dramático. Okay. Pronto. Depois colocamos lá a cavilha e esta operação é muito importante. Usando uma argamassa, como por exemplo o flint coat, devemos isolar o local onde fizemos a sementeira. Onde colocamos a cavilha. Ali já tinha feito uma. Isto depois de secar. É essencial, não é? É essencial porque vai impedir que a umidade entre no interior e que de alguma forma o fungo fique contaminado e desapareça. Depois resulta nestes... Resulta nestes cogumelos. Nestes cogumelos que aqui Mas ainda não acabou por Luís, aqui, mas depois João. desta, era isso que eu ia perguntar, depois desta operação ainda precisa de mais Ainda cuidado? precisa de mais cuidados. Depois, no final julgava que já está. de teres colocado todas as cavilhas no tronco, o que deves fazer lá em casa, podes-me ajudar, Jorge, Posso. é colocar o tronco dentro de um saco escuro, um saco de plástico, escuro. Não sei aqueles sacos do lixo. Exatamente. Sim. Um preto é o ideal. Eu não encontrei hoje pretos, só encontrei cinzento. Mas também dá, não é? Exatamente. Aqui, o período de inoculação é muito mais longo. Nós podemos estar 6 meses a 1 ano à espera. Mas, enquanto este dura 70 ou 75 dias, aqui, este pode durar 2 a 6 anos. Portanto, durante 2 ou 6 anos, Podes utilizar o mesmo tronco. ele vai produzindo entre 8 a 12 ciclos de cogumelos shiitake que podem superar os 100 euros o quilo no mercado. Portanto, são caríssimos, são deliciosos. Esta é uma forma simpática de ter cogumelos lá em casa e é extremamente fácil. E ter também outros aspectos decorativos ligados à natureza, não é? Como é este caso. Exatamente. Posso só isto também é fácil de adquirir nas lojas existem de muitas especialidade, lojas. A empresa que os produz é a Micoplant, são colegas de faculdade, de engenheiros florestais, que fizeram esta empresa notável, já exportam isto. E agradeço por terem-me cedido este material para vir aqui ao programa. Muito bem. Só uma sugestão de leitura para que as pessoas... Um livro que saiu novinho em folha, seja ecológico, escolha biológico. É um livro fantástico que dá uma série de dicas para viver de forma mais sustentável, incluindo a forma de produzir ou de colher cogumelos na natureza. Sim, senhor. Muito bem. Pronto. Estão dadas as explicações. Luís, muito obrigado. Bela sugestão. Muito obrigado.